por me apresentar no seminário, né? Meu nome é Franco, sou engenheiro mecânico, como já foi introduzido. Eu fiz doutorado aí na UFO, no MFLab, né? E hoje eu trabalho como pesquisador no Laboratório de Mecânica de Estruturas, num projeto em parceria com o MFLab, né? E hoje eu vou apresentar uma visão geral do que vem sendo desenvolvido com o tema de simulação em selos anulares, né? Então, o título da apresentação é Desenvolvimento e Simulação de Escoamentos através de selos anulares para a determinação de coeficientes usados em dinâmicas de rotores, né? Então, é uma apresentação que eu vou falar desses tópicos, né? Primeiro, falando rapidamente sobre o projeto de pesquisa ROS Digital Twin, que eu faço parte, né? Os principais objetivos e o desenvolvimento do ROS-CFD, né? Que é o que eu venho trabalhando desde o começo do ano passado. Depois seguir para uma breve introdução dos selos anulares, né? Mostrar os diferentes tipos de selos e como que eles funcionam, né? Como que acontece o escoamento ali dentro, né? Depois uma passada na parte de formulação matemática e os métodos numéricos, né? Que a gente adota para o nosso modelo, né? Para a gente simular escoamento e calcular coeficientes dinâmicos. Aí também vou falar uma parte sobre a predição de coeficientes dinâmicos, né, que é o método que a gente vai usar e apresentar resultados mais à frente. Né? Então, a gente vai expor como que é feita essa simulação, né, como que a gente obtém esses coeficientes. Né? Então, e nos resultados, eu vou mostrar dois resultados de validação, aí, né, um de selo labirinto e outro de Hoyle Pattern, e algumas conclusões aí que a gente tem com esse desenvolvimento. Tá? Então, primeiro, o projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa ele é denominado ROS Digital Twin. Ele é um projeto de cooperação entre a UF e a Federal do Rio de Janeiro. E um dos objetivos desse projeto é a aplicação do CFD para análise de escoamento e determinação de coeficientes dinâmicos, né? De componentes que entram em modelos de dinâmica de rotação. Certo? Que mais especificamente selos e mancais. Né? Então a ideia tendo esses modelos em mãos, né, sendo modelos construídos em CFD ou modelos simplificados, a ideia é gerar com dados obtidos por esses modelos uma rede neural capaz de entregar para a gente rapidamente coeficientes para componentes de selos ou mancais, certo? E uma parte importante do projeto também é trabalhar com sensoramento virtual e ferramentas de balanceamento. Então, esse é um projeto que está atrelado ao desenvolvimento de algumas ferramentas numéricas. Né? Uma delas é uma ferramenta que é open source, que é a ROS, né? Que é Rotor Dynamics Open Source Software, que é escrito em Python, e ela permite o usuário construir modelos de dinâmica de rotação, né? E esse modelo é um modelo em elementos finitos que representa um eixo, dado eixo, por exemplo, um eixo do compressor, em que a gente representa os impelidores, por exemplo, com esses traços vermelhos, componentes como mancais e selos, né? E a forma que os mancais e selos entram nesse modelo dinâmico é através de coeficientes dinâmicos, como a rigidez e o amortecimento, certo? Então, resolvendo um problema desse tipo, isso é útil porque permite ao usuário predizer deslocamento do eixo, vibração e trabalhar com soluções de balanceamento, né? Isso sendo algumas das aplicações desses modelinhos do ROS. Né? Mas o meu trabalho está concentrado em determinar coeficientes dinâmicos com a aplicação do CFD. E para isso, a gente começou a trabalhar com um código em Python, que a gente está chamando de ROS-CFD, e ele é um código em Python que faz o setup do caso em OpenFOAM, né, com o pré-processamento, a construção de malha, simula o que tem que ser simulado e calcula os coeficientes dinâmicos, né, para serem usados nesses outros modelos do ROS, né, esses modelos de análise de dinâmica de rotor. Então, hoje são modelos que usam solvers de base do OpenFOAM, né, então a gente está usando a biblioteca OpenFOAM para resolver esses escoamentos, né. Hoje a gente tem 3 geometrias de selos disponíveis, né? Eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, mas por enquanto vamos seguindo, que seriam o selo plano, o selo labirinto e um selo Hoyle Pattern, né?
Hoje a gente, então, tem parametrizado esses 3 tipos de selos e a gente consegue tirar coeficientes dinâmicos desses selos. Né? A gente usa para construção de malha o block mesh do próprio OpenFOAM e também o Salome, né, que é uma ferramenta bastante poderosa para construção de malha. Né? Temos ali modelos de escoamentos incompressíveis e compressíveis. Né? Temos opcional de propriedades, do uso de propriedades consultadas no REF próprio, para casos em que a gente queira uma abordagem um pouco mais realista do gás. Né? A gente consegue fazer um input de uma mistura de gases, né, de metano com CO2, enfim. Basta pegar a composição do gás que está entrando na máquina rotativa. E temos também diferentes métodos para cálculo de coeficientes dinâmicos. São 2, na verdade, o método rotor pressional e o método das órbitas elípticas. No caso, a gente vai apresentar o método das órbitas elípticas aqui nessa apresentação. E fora a parte de selo, a gente também tem uma parte de escoamento em mancal, considerando região de groove e efeitos de captação. Que na verdade, quem está construindo essa parte está centralizado na Fernanda. Né? Então, eu vou apresentar aqui hoje resultados e desenvolvimento da parte de selo. Tá? Então, primeiro, vamos fazer uma introdução do que são esses os selos anulares, né? Porque muita gente não faz ideia assim, de como que funciona, para que servem esses componentes. Né? Então, selos anulares, eles são componentes que estão presentes em máquinas rotativas com a função primária de diminuir o vazamento entre o rotor, né, que tem uma rotação, que é uma parte móvel, e um estator. Né? Sempre vai existir um gap entre o rotor e o estator. E o selo ele tem justamente essa função primária, né? Evitar com que o fluido vaze. Né? Aqui a gente vai trabalhar, a gente só vai mencionar selos em que não há o contato entre o estator e o rotor. De forma que sempre vai haver, mesmo que mínimo, um vazamento. Né? Mas aí, dependendo do selo, tem selo que vaza mais, tem selo que vaza menos, certo? Então, assim, um objetivo que acabou virando secundário, né, dada a consequência das forças de reação do selo, é justamente melhorar a estabilidade da máquina como um todo. Por quê? Porque pequenos deslocamentos laterais do rotor fazem com que apareçam forças fluidodinâmicas no selo que podem afetar a dinâmica de rotação. Né? Então, daí vem a importância da gente ter coeficientes que representam bem esses selos, né? Porque são esses coeficientes que vão representar, dentro do modelo dinâmico, a influência do selo, né? no modelo dinâmico. Então, assim, olhando para essa pequena classe de selos, né, que a gente não tem esse contato, né, e olhando só para selos que eles ficam na parte do estator, né, a gente consegue mostrar aqui, né, nesse slide alguns tipos de selos. Né? Então, esse aqui seria um selo labirinto, um selo plano, que é a geometria mais simples de um selo. Né? Isso aqui está em corte no estator, né? Em que o rotor estaria posicionado, né, encaixado com essa parte curva aí, né? E existe um pequeno espaço que a gente chama de clearance, que é por onde passa o escoamento, certo? E o selo em si é uma superfície, confunde um pouco, mas é chamada de selo plano, mas é uma superfície sem rugosidade, é uma superfície suave, certo? Outros tipos de selos, a gente pode ver aqui um selo labirinto, que é formado por vários dentes, né, ao longo do selo. Temos também selos honeycomb, que é como que temos as colmeias, né, ali na parede desse estator. Um selo também que é bastante usado é o selo Holy Pattern, que acaba sendo uma alternativa barata, né, ao selo honeycomb. E só salientando que esses selos têm boas características de amortecimento, então eles são eles aumentam a estabilidade do sistema rotativo, né, quando usados. E um último exemplo, esse selo que é chamado de Pocket Damper, que em algumas situações também é usado e que tem essas grandes cavidades aqui, né, por onde o escoamento passa e vai dissipando a energia, né? Dessa forma, ele vai suprimindo o vazamento de fluido. Né? Então, para ilustrar um pouco melhor o funcionamento desse selo, a gente tem aqui um corte de um compressor, né, em um estágio de compressão, em que o fluido, ao ser comprimido, né, esse aqui é um compressor centrífugo, né, ele vai entrando aqui na admissão, né, aqui do rotor, né, do disco aqui de compressão, e
Só lembrando, só destacando que aqui a parte laranja está em rotação e a parte em azul está parada, certo? Então, o escoamento, ao entrar aqui, ele vai sair radialmente, né, aumentando a sua pressão, né? Só que percebam que existe um gap, né, que permite que o fluido retorne entre a parte que rotaciona e a parte parada para a porção de admissão dele, né? Então, isso aqui, existe um retorno de gás que diminui a eficiência de compressão, né, da máquina. Então é aí que entra o selo. No caso aqui tem a representação do selo labirinto, né, que é usado nesse tipo nessa disposição aqui da máquina, né, também é conhecido como eye seal, né, ou selo de retorno, e que aqui os dentes chegam bem próximo aqui do rotor, né, e o fluido sofre uma perda de carga ao passar aqui e dessa forma minimiza-se o vazamento, certo? E também existe outros tipos de selos que estão mais próximos do eixo, né? Como, por exemplo, esse shaft seal, que vai também evitar a passagem dessa entrada aqui, que tende a retornar, porque tá com uma pressão maior do que o estágio anterior, certo? Então, em máquinas rotativas, a gente tem vários selos que evitam esse vazamento, mas que também influenciam na dinâmica de rotação, né? Aqui uma imagem de um desenho mostrando várias fases de compressão aqui, e a gente pode ver aqui a disposição do selo, né, como eu estava exemplificando aqui. Então, aqui ele entra num estágio de compressão e ele pode retornar aqui, então ele dá de cara com um selo que tenta minimizar isso, né? Aqui também tem outro gap, né? E nas extremidades aqui a gente também tem alguns selos que evitam a passagem, do vazamento de fluido, certo? Aqui algumas imagens mostrando, tentando mostrar assim mais ou menos como é que é a construção desses elementos, né? Aqui esses componentes aqui são selos, né, do tipo labirinto. Aqui são os impelidores, só para a gente ter uma ideia da montagem, né? E aqui um destaque em corte aqui de um selo labirinto, né? Então, a gente tem os dentes do selo labirinto aqui que vão chegar bem próximos aqui do rotor e impedir, assim, minimizar a passagem do fluido, né? Então, vamos lá. Conforme a gente for mostrando o modelo, vai ficar um pouquinho mais claro como é que de selos, como é que funciona esse escoamento, certo? Então, vamos falar primeiro da formulação matemática e métodos numéricos adotados para modelar esses selos, né? Então, vou falar primeiro do pacote do conjunto de bibliotecas que é o OpenFOAM, que foi selecionado para a gente construir esses modelos, né? Primeiro, ele é uma biblioteca open source, ela é bastante conhecida em meio acadêmico e vem ganhando cada vez mais espaço dentro da indústria, né? É uma biblioteca bastante completa, né? Que tem suporte para processamento paralelo, né? Eu uso o método dos volumes finitos para discretização, tem muito modelo de turbulência e leis de parede implementados, né? Tem suporte para múltiplos referenciais, caso queira fazer um referencial rotativo. Junto com essas bibliotecas, tem ferramentas de construção de malha, né? Temos também bibliotecas que tratam movimentação e deformação de elementos de malha. Enfim, é um código bastante usado, bastante flexível, né? Principalmente quando se trata de customização de código para uma dada aplicação. No presente trabalho, de uma forma resumida, né, a gente está usando o solver base de escoamentos compressíveis, que é conhecido como RoPimpleFoam, né? É um nome que muita gente já deve ter ouvido falar, e é um solver bastante usado assim, dentro da comunidade, né? Tem bastante resultado por aí do RoPimpleFoam. No presente trabalho também a gente usa a biblioteca Dynamic Mesh, porque a gente movimenta a malha e deforma a malha, né? Porque a gente faz isso porque a gente precisa perturbar o nosso selo, né? E basicamente ver a resposta das forças fluidodinâmicas que ele nos fornece, né? E assim determinar esses coeficientes. Então, isso é uma coisa que a gente usa no nosso modelo. Hoje eu vou apresentar alguns resultados que foram usados no modelo KEpsilon, tá? Com as leis de parede padrão. E os elementos de malha são todos hexaédricos, né? Em todos os selos construídos até agora, né? Com o refinamento da parede, né? Com o controle de refinamento da parede, para a gente justamente poder refinar e captar as características da camada limite turbulenta de forma apropriada.
Então, só olhando para o nosso modelo matemático, né, a gente resolve as equações fundamentais aqui, né, para um escoamento compressível, né, então a gente resolve a equação da conservação da massa, o balanço da quantidade de movimento, uma equação de energia, e temos aqui nos resultados de hoje uma equação de estado, que é o gás ideal, certo? Mas que temos também a opção de fazer a consulta em tabelas que são construídas a partir de modelos que estão no RefProp, né? Então, isso aí é um input do usuário dentro do ROS-FD, mas hoje eu estou mostrando alguns resultados que utilizou aí o gás ideal como equação de estado. Então, vamos olhar para as condições de contorno. Então, primeiro eu gostaria de destacar o seguinte, essas condições de contorno, elas são usadas para todos os selos. O que muda, basicamente, entre os selos é a geometria, né? Se for um selo plano, vai ser uma malha de um selo plano. Se for um selo labirinto, como é exemplificado nessa animação aqui, a gente coloca uma malha de selo labirinto. Se for um roll pattern, a gente coloca uma malha de selo roll pattern. Mas, de qualquer forma, sempre vai ter uma entrada, né, num extremo na direção axial ali, né, que é essa região, que é uma face que pega toda a circunferencial nessa extremidade do selo, que a gente chama de entrada, que teria a pressão maior, né? E na saída, que é uma face exatamente igual a essa aqui, só que lá do outro lado, né, a gente coloca uma pressão menor, certo? Então, na entrada e na saída, a gente coloca uma imposição de pressão no selo, certo? Em todos os selos. Uma coisa que foi feita na saída, que melhorou muito a robustez do código, né, foi justamente colocar uma rampa de pressão, né? Então, como está sendo animado aqui, no selo labirinto, que foi onde isso teve maior impacto, a gente inicializa isso como a pressão da entrada e aí vai diminuindo de uma forma linear nos primeiros instantes da simulação a pressão até a pressão de saída, né? E dessa forma a gente tem um pseudo transiente ali um pouco mais estável que nos permite chegar a soluções que serão usadas no cálculo do coeficiente, né? Então, assim, olhando para a entrada ainda, na velocidade. Na entrada, a gente tem uma condição de press-through, né? Então, a gente impõe uma rotação do fluido na entrada para os componentes tangenciais a essa entrada, certo? Então, porque isso aqui é um parâmetro importante nessas análises de selo, porque ele sempre vem com um press-through, né? Inclusive, o press-through, ele acaba atuando como, de forma a desestabilizar, né? Ele aumenta as forças transversais que agem no selo. Então, por isso que é importante a gente modelar isso aqui na condição de entrada. Mas percebam que isso aqui é uma condição de contorno mista, né? A gente tem uma imposição de velocidade para as componentes tangenciais, mas na componente normal a gente usa um gradiente nulo, até para permitir que a própria diferença de pressão estabeleça o vazamento no selo, né? E isso tem funcionado muito bem. E para, assim, basicamente, no rotor a gente tem uma imposição de rotação, né? O rotor seria esse cilindro interno aqui, né? Que é uma face que a gente impõe a rotação, né? E para a temperatura a gente coloca uma temperatura na entrada e o resto é tudo adiabático, né? A gente não está considerando essa transferência de calor pelas paredes do selo. Tá? Então, aqui vamos só dando uma olhada nas malhas, né? Aqui, então, uma opção seria trabalhar com o selo plano, que a malha é bastante simples, né? Então, mostrando aí uma malha, exemplo, construída sempre com elementos hexaédricos, no caso, né? Com refinamento, né? Com esticamento de malha para a gente captar a camada limite turbulenta, né? E isso é parametrizado, né, no código, então a gente pode entrar com qualquer clearance, né? Que é o espaçamento entre o rotor e o estator, qualquer tamanho de selo axial, né? Raio do rotor, né, e número de elementos de malha. Outra malha que a gente tem também parametrizada é a malha para o selo labirinto, né, que a gente consegue entrar com um número de dentes, né, no caso aqui tem 4 dentes, a gente pode simular quantos dentes o seu computador vai estar construir, né, obviamente que quanto mais dentes, mais demorado vai ser de simular isso aqui. Também com controle de refinamento para a parede, né, tudo isso parametrizado para a gente ter uma descrição correta da camada limite, certo? Então, isso aqui é só uma visualização dos parâmetros que a gente tem de entrada ali para a definição dessa geometria do selo, labirinto, certo? Então, aqui em destaque em vermelho seria a entrada, onde tem a pressão maior, e a saída aqui, onde tem a pressão menor, certo?
E aí a última malha, que seria a malha do selo Holy Pattern, que é uma malha que foi a mais difícil dela de construir, né? Ela é uma malha que é feita a partir do salome, e depois do salome a gente, através de executáveis do OpenFOAM, a gente faz cópias, a gente faz rotações e cola elementos até a gente formar a malha completa, né? Os elementos anulares, né? Primeiro forma os elementos anulares, depois vai colando em direção axial até formar a geometria completa. Né? E assim, de uma forma análoga aos outros selos, a gente tem uma entrada aqui nessa face, que seria a face de Z maior, né? E, que é, nesse caso aqui, é essa região aqui em azul, o rotor em vermelho, a parte do estator, que é a parte que não gira, né? Que tem os furos ali do Holy Pattern em cinza aqui, né? E a saída do outro lado ali, com o mesmo formato ali da entrada, certo? Então, é assim que ficou essa malha aí. Ainda falando dessa malha do Holy Pattern, só dizer que recentemente a gente está terminando a completa parametrização dessa geometria, né? Então, a gente entra com esses parâmetros, né, do diâmetro do furo, a profundidade do furo, o tamanho do clearance, né, que é essa região pequena por onde passa o escoamento, né? E o tamanho do selo, certo? E também o número, né, parâmetros de malha, né, o número de elementos em cada aresta aqui, né, porque essa geometria ela tem que ser dividida em blocos para a gente poder fazer essa malha de elementos hexaédricos. Né? Então, a gente define esses números, né, de elementos e também hipóteses de refinamento para a gente ter controle do esticamento de malha para pegar a camada limite né, de uma forma consistente nesses casos, certo? Então, vamos lá. Percebam que o problema em si ele é bastante complexo. Né? A gente está falando de um escoamento compressível, turbulento, né? Uma geometria meio complexa, né? Uma fronteira não muito bem definida. E, fora as complexidades do escoamento, a gente ainda tem que trabalhar com um outro nível de complexidade que está associado à predição dos coeficientes, certo? Então, não basta a gente resolver o escoamento, a gente tem que perturbar o nosso sistema, né? O nosso modelinho, para ter as forças de resposta e assim calcular os coeficientes. Né? Então, uma das formas da gente fazer isso é o chamado método das órbitas elípticas, né? Que é uma análise que considera o movimento precessional do eixo do rotor, né? Em torno de uma posição de equilíbrio. Né? No caso de selo, por enquanto, é sempre no centro, né? Porque o selo ele é projetado para ter a posição de equilíbrio no centro, né? Que é a posição que tem a maior minimização do vazamento, né? Do gás. Né? E aí esse centro do rotor ele faz um movimento de precessão, porque ele tem um movimento de rotação que é o omeguinha, né, em torno do próprio eixo, e ele tem também um omegão, que é uma velocidade de rotação que ele faz essa trajetória elíptica aqui. Né? Então, é um método que requer simulações de duas trajetórias elípticas, né? O que eu estou chamando de órbita 1 e órbita 2 aqui. Né? Então, assim, se a gente tem um modelo dinâmico, né, que pode ser representado por essa equação, a gente introduz, né, as equações que descrevem essas elipses aqui nos deslocamentos e depois de um certo algebrismo a gente consegue chegar em expressões que vão nos permitir determinar esses coeficientes de rigidez, né, no caso o K, né, o K direto, o K cruzado aqui, né, e também os coeficientes de amortecimento. Certo? Então, aqui tem uma animaçãozinha do nosso modelinho em que o rotor está movimentando e percebam que a malha também vai se deformando e tudo isso é feito usando um modelo que é chamado dentro do OpenFOAM de Dynamic Mesh. Tá? Vamos lá. Então, assim, dito isso, né, ainda atrelado ao cálculo do coeficiente, então, o que a gente... aqui está uma ilustração, uma esquematização do que a gente precisa para a gente obter um coeficiente, certo? Então, primeiro, a gente precisa de uma simulação, que dentro ali do ROS-FD é chamado de single run, que a gente simula o selo na posição de equilíbrio, né? Com o centro do eixo aqui, né? No centro, com o centro aqui, com o estator, e a gente simula até até um regime permanente, né? Ou algo próximo disso, né? O intuito disso aqui é garantir a estabilidade das outras duas simulações que seguem, né? Que são as órbitas que são necessárias para a gente calcular
esses coeficientes. Então, simula primeiro essa condição na posição de equilíbrio, e depois a gente vai para a órbita 1, que a gente usa esse campo como uma condição inicial, e aí, a partir daí, a gente faz a órbita, né? Faz a movimentação. Né? O eixo sai e entra em órbita até um regime estatisticamente permanente, certo? A hora que acaba esse aqui, o Orbit 2 entra, né? Também usando a solução da primeira simulação como condição inicial, e simula a segunda órbita. Né? A partir e aí, quando terminadas as duas simulações, a gente vai lá e calcula esse coeficiente. Certo? Então, vamos para alguns resultados, né? Alguns resultados que eu busquei. Eu estou colocando aqui alguns resultados que eu escolhi por ter alguma comparação experimental, né? É claro que, assim, eu tive bastante problema na geração desses resultados, mas esses problemas foram moldando o setup padrão que a gente deixou no ROS-FD, e hoje a gente tem um setup que é bastante robusto, né? Hoje, praticamente, a gente seta ali no ROS-FD só com uma lista de entrada bastante simples, né? E ele está robusto o suficiente para já nos dar coeficientes, né? Só que em alguns casos, como vocês vão ver, ele pode ficar muito caro, né? Esse cálculo. Então, o primeiro resultado é um selo labirinto, que é um selo labirinto que tem bastante resultado de comparação, né? De método numérico com esse experimental, né? Eu estou tirando eu tirei essa imagem do trabalho do Pugachev, né? E aqui estão as condições de operação, né? Aqui tem o radial clearance, né? Que é a distância entre a ponta do dente e o rotor, o diâmetro do rotor, a pressão de entrada 70 bar, certo? E na saída 0,35 bar. Só lembrando que essas pressões em aplicações reais pode chegar até 500 bar, né? Pelo que a gente escuta do pessoal da Petrobras. Tem um inlet through ratio, que no caso eu vou mostrar só o de 0,35, tá? Aqui no resultado de hoje. A rotação de 15.200 RPM e essa temperatura de entrada, certo? Perto da temperatura ambiente. Então, esse aqui, depois de várias tentativas, né, eu estou mostrando aqui um resultado que mais se aproximou do experimental. Percebam que é uma malha meio grande, né? A gente tem ali 4.110.000 elementos, volumes, né? E isso aqui foi lançado no cluster Athena com 320 processos, e a gente consegue um coeficiente, uma resposta com os coeficientes em aproximadamente 60 horas. Né? Então, dos casos que eu simulei, esse aqui é o mais caro. Né? Mas vocês vão ver que é muito pelo comportamento da convergência do caso em si. Né? Que vocês vão ver que a gente tem algumas oscilações que nos atrapalham um pouco na hora de chegar para o regime permanente. Né? Então, olhando primeiro para a nossa primeira simulação, né, a gente tem aquela simulação que é feita na posição de equilíbrio, né, que vai servir de condição inicial para as outras simulações de órbita. A gente vê aqui nesse gráfico que a gente vai simulando até que as forças se estabilizem. Aqui foi dado como satisfatório, tá? Porque muitas vezes começa a demorar muito por causa dessas oscilações, e esse é um caso que ela mais aconteceu, na verdade. Mas, de qualquer forma, a oscilação numa magnitude de força bem pequena, né? Mas a gente deixou um tempo até que as forças chegassem próximas de zero. Né? Lembrando que, teoricamente, a força tem que ser zero. Né? Se ele é concêntrico e a geometria é axissimétrica, não tem por que ter uma força resultante, né, nesse selo na posição concêntrica. Então, aqui a gente pode ver uns detalhes do escoamento, né, em corte. Aqui é o campo de pressão, né? A gente vê o gradiente de pressão, né, diminuindo por cada cavidade que passa. Aqui temos um contorno de magnitude e velocidade. A gente pode perceber que o escoamento vai acelerando conforme ele vai caminhando na direção da saída, e isso acontece porque ele vai expandindo, certo? A pressão vai caindo, a densidade vai diminuindo e a velocidade vai aumentando para conservar a massa. Né? Então, em detalhe aqui nessa última figura, a gente tem uma distribuição de vorticidade, só para a gente ter uma ideia de como acontece o escoamento. Né? É até um pouco difícil visualizar esse escoamento aqui. Até tentei tirar imagens melhores, mas não consegui. Mas é que formam estruturas aqui. Né? Só que a velocidade dessas estruturas são magnitudes menores que a velocidade no clearance, né? Na ponta ali do selo. Mas percebam que vai formando, né, como se fosse toroides aqui, né, porque isso aqui percorre a direção circunferencial toda, né, essa cavidade, até sair
gravidade de saída do selo, vamos dizer assim. Em seguida, a gente vai lá e simula as órbitas, né? Então, em cima a órbita 1, embaixo a órbita 2. Percebam fortes oscilações nesse caso aqui, né? Até antes da gente chegar no regime estatisticamente permanente, né? Que a gente tem um critério implementado lá que para a simulação quando isso atinge. Desculpa, só perguntar, está aparecendo isso aqui? Desculpa. Desculpa, voltando, né? Então, isso que... Não, é que tinha um quadrinho que estava tampando o resultado aqui, mas eu tirei aqui. Tava aparecendo. Sim. Então, a partir do momento que a gente tem uma condição, um regime estatisticamente permanente, a gente calcula esses coeficientes e aqui a gente tem uma comparação dos coeficientes com os resultados da literatura, né? Então, o primeiro é o experimental e o segundo é o CFD. Batendo o olho, a gente vê desvios significativos, né? Mas a gente tem muito motivo para isso aí estar diferente, né? Um dos grandes motivos é o seguinte: cada um usou um método de determinação de coeficiente dinâmico, né? A gente está usando um método da órbita elíptica, é diferente do método CFD usado pela referência 2, que usou o método rotor precessional, e diferente também da técnica experimental. Então, por esse motivo, a gente até acha satisfatório o nosso resultado, até acha que aproximou bem do resultado da literatura, né? E o pessoal da dinâmica de rotação até argumenta que os desvios não fazem também tanta diferença dentro da dinâmica de rotação. Mas a gente vê aqui que uma curiosidade, né? O K, nossa rigidez direta, ela é negativa. Então, significa que para esse selo, se a gente está aqui com ele rodando, rotacionando no centro, e a gente coloca um deslocamento positivo desse eixo, a força de resposta do seu selo, né, a força gerada pela fluidodinâmica, faz com que o selo puxe ainda mais o motor, né? Por isso negativo. Se ela fosse positivo, seria como se fosse uma força de restituição, certo? Você desloca para frente, mas ele faz uma força de reação que te empurraria de volta para a posição de equilíbrio, né? Então, curiosamente, esses selos com mais dentes tendem a ter esse K negativo que a gente conseguiu captar pelo nosso modelo, né? Assim como os outros modelos da literatura, né? A gente vê algum desvio nos coeficientes de rigidez cruzados, né? E alguns desvios também nos coeficientes de amortecimento aqui, né? E realmente a gente precisaria testar um pouco mais, mudar a malha, tem muita coisa que daria para explorar dentro da fluidodinâmica em si, né? E a ideia é que com o tempo a gente vai aperfeiçoando esse modelo. Então, por enquanto, o melhor resultado que a gente tirou até agora foi esse aí. Então, um segundo resultado que eu quero mostrar aqui é o selo Holy Pattern, né, que é um selo do trabalho do Ian, que também é um selo que, na verdade, ele foi apresentado no trabalho do Ian, mas ele é do Childs, né, o experimental dele, mas é um selo que é bastante usado em validações, em trabalhos que a gente encontra na literatura. É até difícil achar selo diferente, né, Holy Pattern diferente desse na literatura. Aqui está as condições de operação dele, né? Tem de 7 megapascal para 3,15 megapascal, né, a diferença de pressão, né, tem a temperatura, a rotação 20.200 RPM, certo? E aqui os parâmetros geométricos do selo, certo? Então, com o nosso algoritmo, a gente consegue construir um selo, né, Holy Pattern, exatamente como aquele descrito no trabalho, né, com malhas hexaédricas, né? Isso aqui está sendo revisto, né? Se a gente vai precisar melhorar essa malha por causa desses elementos que ficam muito puxados aqui, né? Mas, enfim, vocês vão ver que a gente até teve um resultado relativamente positivo com essa malha. E a curiosidade é que ele é significantemente mais barato que aquele labirinto, né? O labirinto, ele tem menos volumes, né? Esse aqui tem 9.796.000 volumes, aproximadamente, aqui, né? Quase 10 milhões de volumes, e com menos processos, né? 240 processos, eu consigo coeficientes com 30 horas de simulação, nesse caso. Porque o comportamento numérico, né, é um pouco melhor nesse caso aqui. Ele não tem tantas oscilações como o seu labirinto. Então, novamente, né, simulando esse selo na posição concêntrica, né, só lembrando que esse selo ele não é axissimétrico, então não espera-se que a força chegue e estabeleça num zero, por exemplo, como acontece em muitos outros casos, né, quando ele é axissimétrico.
Então, a gente simula até um tempo que eu estou dando como satisfatório, né? Um tempo relativamente grande dentro da escala de tempo do selo, mas percebam que a força fica ali na ordem de 10 menos 2, né? Quando a gente coloca as órbitas, isso aí vai na ordem de 100 newtons. E aí aqui, então, a simulação das órbitas, né? A órbita 1 e a órbita 2, e a gente pega o sinal, né? A gente percebe que atinge um regime estatisticamente permanente de uma forma mais rápida, né? Do que o seu labirinto, né? Então, até por isso ele é mais rápido, né? E uma curiosidade desse método e dessa aplicação aqui é que para cada um desses casos a gente tem um valor de omegão, certo? Que é o nosso valor, que é a nossa frequência de precessão, né? E aqui essa validação mostra a dependência do nosso selo Holy Pattern para velocidade de precessão, certo? Que é diferente da velocidade de rotação do eixo. Aqui, no caso, está 200 Hz, né, nesse exemplo. Né? E eu vou mostrar os resultados que a gente fez 50, 100, 200 e 333. 333 é a frequência de rotação do próprio eixo aqui. Né? Então, aqui, né, tem um resumo desses resultados. Né? O resultado do nosso presente modelo é essa linha cinza, né, com esse símbolo. Né? O CFD do Ian de 2011 é essa laranja, né? A gente vê aqui que para o rigidez direta a gente aproxima bem, e o experimental são esses quadrados verdes, né? E também, de certa forma, a gente está chegando próximo, menos para essa frequência maior aí de excitação, né, do eixo. Só que vemos também a mesma tendência aqui para o caso do CFD do Ian, né? Uma coisa que que fez a gente falar, nossa, o nosso resultado tá assim, vamos dizer assim, tá bom, é que o nosso modelo ele tá dando um coeficiente maior do que é dado pelo ISOTSIL, que é um código simplificado, né? É um código que usa um modelo de book flow, né? Que são as equações de Navier-Stokes simplificadas, e que ele é conhecido, né, pelo pessoal que tem experiência de simular com ele, de dar coeficientes menores que os coeficientes que a gente consegue obter experimentalmente com o CFD. Né? Então, a gente vê que o nosso modelo de CFD conseguiu superar os valores ali dados pelo ISOTSIL. Isso também acontece para a rigidez cruzada, né? A gente vê o nosso acima do ISOTSIL, mas com um desvio um pouquinho maior ali do experimental, né? Se a gente olhar para o amortecimento direto, a gente tem ali para as maiores frequências uma aproximação melhor ali em relação ao experimental, mas para as menores frequências a gente está, inclusive, mais longe em relação ao ISOTSIL, então é uma coisa que a gente pretende melhorar mudando malha e investigando esse esquema numérico, né? E, curiosamente, o amortecimento cruzado nosso ficou muito bem comparado com o experimental e o CFD do Ian, né? Enquanto que o ISOTSIL, que é o modelo simplificado, ficou um pouquinho mais longe aí desse modelo. Tá. Então, algumas conclusões, né, breves. Né? No caso, uma conclusão é que os modelos desenvolvidos pelo CFD foram capazes de fornecer coeficientes dinâmicos para selo plano, labirinto e Holy Pattern, embora não tenha mostrado, o selo plano tem uma grande validação para o selo plano também. A gente precisa de mais testes para melhor entender esses desvios de coeficientes obtidos e os coeficientes da literatura, certo? E uma preocupação que a gente está tendo, que a gente tem atuado, é em relação ao elevado tempo computacional, né? E isso demanda alguns avanços e estratégias de obtenção de respostas mais rápidas, como melhorar a malha, né? Fazer uma malha mais eficiente, com menos elementos e com refinamento onde só precisa, né? E aumentos de passo de tempo também, né? A gente tem conseguido aumentos de passo de tempo que agiliza bastante esses cálculos, né? Mas isso aí varia de selo para selo. Então, aqui as referências para quem tiver curiosidade depois, e eu agradeço o tempo de vocês. Tá? Pessoal, se tiver alguma pergunta. Muito obrigado, Franco. Excelente, dá para ver que o trabalho é grande, né, e está dando muito resultado. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Bom, eu tenho algumas. Sim. A primeira coisa, de onde que vocês conseguem aquela velocidade de precessão para cada um dos casos? É algum parâmetro que já vem com o rotor ou é caso a caso?
Não, isso aí é o seguinte, a velocidade de precessão, ela normalmente ela é considerada como a mesma velocidade da rotação do rotor. E, Uhum. quando porque isso aí vai depender da natureza do selo, na verdade. A princípio, o selo plano e labirinto, eles são independentes dessa velocidade de rotação, com os coeficientes deles, né? Tem coeficientes dinâmicos independentes dessa velocidade de precessão, quando não se tem escoamento sônico no selo. Se a gente, e aí que tá, a gente pode ter a formação de onda de choque na saída do selo. Quando isso acontece, a gente começa a ter uma dependência do coeficiente dinâmico com a frequência de rotação. Então, essa frequência de rotação, ela é um input, certo? Ela é um input que vai depender, porque assim, a máquina, na verdade, o que vai determinar essa precessão é o modelo dinâmico, né, que é feito com o Ross. Então, isso aí vai ser uma resposta do desbalanceamento da máquina que vai determinar como vai acontecer essa precessão do eixo. Mas, geralmente, é uma coisa próxima à rotação do próprio eixo. Tá? Entendi. Você falou das malhas lá, dos selos. As malhas do selo plano e selo labirinto, vocês fizeram pelo Snap? Ou usaram Salome também? Não, Block Mesh. Block Mesh. Olha, Block Mesh. Block Mesh. Nem Porque, sabia assim, disso. o Block Mesh, ele quando a geometria não é tão complexa, dá para fazer parametrizável sem grandes dores de cabeça, sabe? Até o labirinto dá para fazer, mas ele já começa a ficar uma coisa muito... É meio chatinho mesmo, sabe? Você erra um detalhe, você tem que ficar debugando, é uma coisa que você tem que desenhar no papel os blocos, você tem que ter os valores de vértice, ou você programa, certo? Faz uma lógica dentro ali, determina a posição de cada vértice, enfim. Mas dá para fazer muita geometria com o Block Mesh, basta você descrever ela, né? Basta você descrever mesmo os blocos que vão ser usados para a construção de malha. Agora, essa malha aqui eu não consegui fazer no Block Mesh, porque a superfície do clearance ela tem uma curvatura. E aí eu não sabia como fazer essas arestas, que são a intersecção dos furos com essa superfície curva do clearance. Porque é um arco que tem uma curvatura que segue a curvatura do clearance mais a curvatura do furo, né? Então, isso aqui é feito através da intersecção dos dois sólidos dentro do Salome, né? Depois eu exporto para o OpenFOAM e completo a geometria, né? Colando esses pedacinhos aqui. Né? Mas a malha inteira é feita no Salome. Você só converte ela depois. Não, só esses pedacinhos aqui. Só. É só esses pedacinhos aqui de baixo, ó, que é feito no Salome. Ah, tá. Aí depois eu uso executáveis do OpenFOAM, que vai girar, fazer cópia, né? Ele rotaciona e costura isso na malha, né? E vai costurando até formar esse domínio completo. Legal. E sim, aí, aqueles... agora eu já vou para outro lugar. Aqueles seus coeficientes, você comentou que foi usado técnicas diferentes para cada um dos trabalhos e ainda assim vocês estavam comparando. Por que não deu para usar a mesma técnica? Pelo menos para o caso do CFD ali. Não é indicado? Na verdade, deu para usar a mesma técnica, mas quando eu tirei esse resultado de validação, o interesse pelo projeto por uma técnica diferente, que é a outra que a gente tem implementada, tinha caído. Entendeu? Então, na verdade, pelo acaso, eu acabei mostrando essa mesmo. Mas existe uma outra técnica, eu vou até ver aqui, eu tinha até colocado aqui embaixo. Que é essa aqui, ó, que é o método do rotor precessional, que é uma técnica mais barata e que, na verdade, a gente usa uma transformada de coordenada aqui. Né? A gente usa um referencial rotativo que ele fica no centro, né, do estator, que é esse centro onde está o mouse aqui, e que daí ele roda com a velocidade de precessão. E qual que é a grande conveniência disso? A gente consegue trabalhar com uma malha parada e solução em regime permanente, certo? E aí, para várias... Só que o que o pessoal não gosta desse modelo? Porque para a gente ter os coeficientes, a gente precisa de várias velocidades de precessão e fazer um fit. E eles não acham isso muito adequado nos casos em que há dependência da velocidade de precessão. Então, assim, hoje isso é uma opção. Se eu lançar esse caso lá, eu vou ter um resultado.
Eu acho que eu até fiz em algum momento esse resultado de seus 20 dentes aqui. Você lança o Whirling Rotor Method, ele vai dar um resultado até mais rápido. Só que, na verdade, acabou que eu não gerei esse resultado aqui para esse método. Eu gerei com outros labirintos, o Whirling Rotor Method. Mas ele é bem interessante esse método aqui. Só que, assim, existe muita dúvida sobre qual é o melhor método, né? E do porquê que dá diferente esses coeficientes dinâmicos. A gente vê na literatura grandes desvios, é bem normal você ter bastante desvio de coeficiente dinâmico. O pessoal geralmente se contenta com, se está no mesmo sinal, mesma ordem de grandeza, né? Isso aí já é mais ou menos bom, né? Vamos dizer assim. Porque realmente acaba sendo... eu tenho pela experiência que eu ando tendo, eu tenho visto tendo bastante dificuldade em acertar esses coeficientes, né? E só lembrando assim que é uma complexidade em cima da outra, né? A gente tem esse movimento de malha, né? Todo esse procedimento para tirar coeficiente em cima de um modelo que tem turbulência, compressibilidade alta, né? Velocidade que pode ser transônica, subsônica e sônica, no caso. Enfim. Com Mas certeza. aos poucos a gente vai aperfeiçoando, né? Mas mesmo quando você fez a mesma técnica, mesmo assim deu desvio? Ele dá desvio, sim. Ele não aproxima, não. Então. Sim. É independente, é igual você comentou mesmo. Sim, ele é mais. Só que assim, para alguns casos, viu, cara? Eu tirei bastante resultado, depois eu posso mostrar para quem interessar as issues onde tem isso aí. Tem casos que aproxima, tem casos que não. Esse caso aqui é um caso bem problemático, tá? Eu acho que eu nem tirei ele com esse outro método, na verdade. Mas, enfim, a gente precisa testar mais. Polir um pouquinho. E uma última pergunta, prometo. Aquele do... Quando você estava fazendo o single run do Hole Pattern, do Hole Pattern, por que você escolheu aquele tempo? Porque parece que as forças, mesmo naquele tempo, elas também não estão estabilizadas, né? Você falou que não é aximétrico, então nunca chegaria a zero, né? Mas parece também que não está chegando em um parâmetro constante. Isso. Na verdade, hoje eu tenho um tempo limite padrão para o negócio não demorar tanto. Né? Então, essa rodada, ele obedeceu o limite estabelecido pelo ROS-FD. Né? Em vários outros casos, ele atinge o critério de parada, né? Que é você ver uma variação não muito significativa dessas forças, né? Nesse caso aqui, eu parei porque estava levando muito tempo, né? E eu vi que as forças estavam aqui numa magnitude pequena. E, basicamente, isso aqui funcionou muito bem, sabe? Já foi bem suficiente para convergir esse cálculo aqui. Porque o que vai determinar o cálculo já é mostra isso. Certo? Você vê que ele não tem nenhuma oscilação aqui no começo. Então, é uma forma mais prática da gente ter esse resultado um pouquinho mais rápido. Tá? Mas eu concordo que, idealmente, seria melhor lançar isso aqui, esperar esse negócio ficar constante, né? Que realmente isso aqui pode demorar muito. No caso, esse caso aqui, por exemplo, já demorou bastante. Né? Esse aqui é um caso que eu primeiro simulei, aí eu vi que ele oscilava bastante, e dependendo, ele nem convergia as órbitas, né? Porque ele acabava não sendo uma condição inicial para as órbitas, né? Aí só depois que eu lancei, deixei mais tempo, né, para ele aproximar do zero aqui realmente, né, chegar num regime mais próximo do permanente, que eu consegui o resultado das órbitas com esse selo de 20 dentes. Ok. Obrigado, Franco, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Depois eu ainda te mudei de data e você continuou aceitando. Tranquilo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer apresentar de novo aqui no seminário. Tá? Eu apresentei bastante vezes e é sempre bom voltar. Tá? Mais alguma pergunta? Acho que não. Ok, pessoal, tá, muito obrigado. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Franco. Obrigado, abraço. Obrigado.